Muito bem, habitantes do mundo jurídico e amantes da filosofia, estamos aqui hoje para mais um episódio do Com Base em Quê, em que embarcamos essa jornada incrível de análise, de revisitação de filosofias pelo mundo inteiro, onde a gente discute a questão do julgamento, da decisão e da própria filosofia do direito. E a gente começou aí com alguns episódios sobre a Grécia, e agora a gente vai viajar para o Extremo Oriente, onde a gente vai começar conversando um pouco sobre o confucionismo, sobre toda a filosofia que Confúcio implementou e defendeu e espalhou pela China, né, lá na antiguidade, e influencia profundamente a cultura chinesa, a civilização chinesa até os dias de hoje. Também alguns outros países como o Japão, a Coreia, as Coreias, na verdade, o Vietnã e alguns outros países ali do Sudeste Asiático, né? Então, Confúcio, junto com o Lao Tse, com o taoísmo e também o legalismo, foi das três grandes filosofias, né, que influenciam aí o Estado chinês, né, a civilização chinesa até os dias de hoje, que vem sido muito modificada. E conhecer um pouco dele, conhecer um pouco do confucionismo, nos faz também conhecer um pouco da China hoje, que é um grande parceiro do Brasil, um país de muita influência no mundo e que com certeza vai progressivamente, cada vez mais, influenciar as nossas vidas, a vida do brasileiro, a vida de qualquer cidadão no mundo. Clóvis, queria entender contigo aqui, para a gente contextualizar bem aí o nosso ouvinte, o que a gente pode entender inicialmente sobre a teoria, sobre a filosofia de Confúcio, o que ele pregava, o que ele defendia? Bem, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo convite, nossos espectadores fiéis, sempre na expectativa de uma reflexão a respeito do julgar. E o desafio é grande hoje. Por quê? Porque a filosofia oriental é pouco conhecida no Ocidente. Isso é uma primeira observação importante. Para que vocês tenham uma ideia, é perfeitamente possível se formar em filosofia na graduação. Portanto, depois de 4 anos de leitura, de estudos, de provas, TCCs, é perfeitamente possível se formar sem ter tido uma aula sequer de filosofia oriental. Certo? Verdade. Então, isso é um primeiro ponto. Eu digo isso com tranquilidade porque foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu fiz graduação em filosofia e não tive a felicidade de cursar nenhuma cadeira de filosofia oriental. Que fique claro, essas cadeiras estão à disposição de maneira singela, são poucas, mas são muito disputadas, né? Então, quando você faz a grade, você tem as disciplinas obrigatórias, e aí, entre as optativas, você acaba escolhendo também um pouco em função da disponibilidade do que tem disponível para escolher. E eu, então, fiz as obrigatórias, fiz as optativas e acabei sem ter em momento algum. Então, tudo o que eu aprendi sozinho. E, bom, isso também não é um problema, porque com filosofia costuma acontecer isso mesmo. Quase tudo que a gente aprende estudando sozinho. Então, não muda muito. Bom, de qualquer maneira, queria também dizer que isso não é um problema do Brasil. Você pode perfeitamente também se formar em filosofia em qualquer país do Ocidente nas mesmas condições, sem precisar estudar filosofia oriental. Então,
Nesse sentido, eu acho uma pena, porque a filosofia oriental ela é muito rica, como é óbvio, e previsível até, né? Dada a antiguidade das civilizações que ali se encontram, mas é lamentável porque talvez isso servisse de referência para um diálogo fértil com o nosso pensamento ocidental. Verdade. Bom, dito isso, uma outra observação importante é que haverá no Ocidente muitos filósofos importantes que vão propor um paralelo rigoroso e interessante entre os pensadores ocidentais e os pensadores do Oriente. E haverá outros filósofos tão importantes quanto, sugerindo que esse paralelo é perigoso, porque o modo de pensar é outro, o paradigma é outro, as referências são outras, e que toda aproximação é uma aproximação inadequada, porque o que os orientais querem dizer ao se manifestar não corresponde exatamente ao nosso jeito de pensar, digamos assim. E por isso, quando sugerimos que o pensamento oriental, alguma ideia do pensamento oriental se parece com o do pensamento ocidental, haverá quem diga que esta semelhança é só aparente e que, no final das contas, não tem nada a ver. Então, só para te dizer que tem gente defendendo todo tipo de tese sobre isso. De qualquer forma, nós vamos aqui apresentar algumas ideias centrais e eventualmente arriscar, sim, algumas aproximações, ainda que sabendo que essa comparação ela deve ser feita com cautela. Então, eu começo então a falar de Confúcio. Eu acho que a primeira grande ideia aqui que merece a nossa análise é a ideia de que a vida, né, humana para Confúcio, ela deve ser investigada, estudada e melhorada no coletivo, quer dizer, na cidade, na sociedade, com os outros, né? Então, nesse sentido, a gente poderia rapidamente propor aí uma aproximação com Platão e, sobretudo, com Aristóteles, né? No sentido de que Confúcio sugerirá, né, que as virtudes humanas, digamos assim, para usar um termo nosso, né? As virtudes humanas, elas são, digamos, consequência, né, de práticas bem realizadas e bem educadas, digamos assim. Então, se nós poderíamos perfeitamente propor que primeiro uma pessoa é virtuosa e depois ela age bem, porque sendo virtuosa ela tem condições de agir bem, né? Pois para Confúcio é um pouco ao contrário que devemos pensar. Ou seja, uma criança vai sendo educada e ela deve ser educada a agir bem. E na medida em que ela repete essa ação adequada, ela vai pouco a pouco esculpindo um caráter virtuoso. Entende? Vai criando então, uma subjetividade a partir da prática. A partir da prática. Ah, a partir da prática. Então, nesse sentido, o leitor de Confúcio entende melhor quando Confúcio gasta muita tinta para sugerir que a educação familiar é fundamental, né? Então, é preciso que uma criança aprenda
em casa a respeitar os outros, a respeitar os mais velhos. E isso começa com respeito pelos pais, com respeito pelos avós, com respeito também pelos irmãos, etc. Então, digamos, na ordem das coisas, né, a criança vai aprendendo a agir de acordo com certos protocolos de respeito, não é? E esses protocolos de respeito repetidos e convertidos em hábito, digamos assim, terminarão por moldar um caráter respeitoso. Então, a prática respeitosa vem primeiro e o caráter respeitoso vem na sequência. Então, vamos do fazer ao ser, para ser, digamos, mais claro. Então, Perfeito. isso não é pouco. Então, não é? tu não pode a gente afirmar que alguém nasce com um bom caráter ou mau Não, caráter, né? não, Tipo, isso é uma Não, aprendizagem social. Para Confúcio, isso, claro. E eu acho isso muito legal, no meu entendimento. Por quê? Eu não sei se alguns dos nossos espectadores se lembra, né, do tempo em que era muito mais comum do que hoje você pedir a bênção, né, aos mais Com velhos. certeza. Né? Então, eu me lembro, a benção, pai, a benção, mãe, né? Tirava até o final, mas, de qualquer maneira, antes de dormir, não é? Havia um protocolo de respeito para ser autorizado a ir dormir, né? Ao acordar, ao sair de casa, ao voltar para casa. Então, eu, adolescência, juventude, ao sair de casa para ir sozinho para a escola, até para a faculdade, pedia a bênção ao meu pai e à minha mãe, e quando voltava, a mesma coisa. Interessante. Na cultura japonesa, também há uma expressão que indica estou saindo, mas eu volto, né? E uma em dizendo eu voltei, estou de volta, tranquilize-se. Né? Veja, esses protocolos que, de certo modo, foram sendo solapados da nossa convivência, né? Eram para Confúcio fundamentais. Né? Quer dizer, a repetição de uma prática de respeito é pré-requisito indispensável para a formação de um caráter respeitador no futuro. Ou seja, vamos inverter a coisa. Vamos imaginar que você viva em família, né, com pai, mãe, irmãos, eventualmente avós, etc. E que você não seja orientado a certas práticas de reverência aos mais velhos. Bom, muito bem. Vamos imaginar, então, que você se dirija aos mais velhos ao sabor do ânimo do momento. Né? Ou seja, se eu estou bem, eu sou carinhoso, eu sou afável, eu sou simpático. E se eu estou entristecido, aborrecido, com raiva, eu então eu os trato, me dirijo a eles de maneira raivosa, de maneira agressiva, de maneira indelicada, etc. Bom, entenda que em muitas famílias é assim que funciona, porque, digamos, esse seria o natural da coisa, né? Você age em função de como está se sentindo. Ora, um indivíduo que se acostuma a esse tipo de
digamos, de comportamento, é um indivíduo que tenderá a estender esse comportamento para outras instâncias de socialização. E, portanto, ele também se dirigirá a seus mestres, a seus professores na escola, segundo a mesma lógica. Se eu estou bem, eu sou camarada, afável, amistoso, e se eu estiver contrariado, eu manifestarei a minha contrariedade com rispidez. Ora, imagine você que na escola você tem um educador. E o educador educa. E o que significa isso? Ora, significa justamente direcionar as energias para certos propósitos e, portanto, retirar as manifestações emocionais do caos em que se encontram e direcioná-las para um jeito convivial, um jeito tolerado, um jeito adequado de conviver e de interagir. Educação pressupõe algum tipo de desagrado, sempre. Sim. Né? Não é assim, festa da pamonha, eu me manifesto do jeito que a minha bilis indica. Não, porque se for assim, será um pandemônio. Então, é preciso que haja, digamos, uma sobreposição de certos protocolos de convivência sobre as oscilações emocionais, passionais do momento. Claro, eu imagino... Desculpa te interromper. Mas eu imagino também que pode pensar assim, o Confúcio, no sentido de que, pô, se tu trata as pessoas mal, várias pessoas, essas várias pessoas vão te retornar te tratando mal também, mas né? Aí, então essa harmonia quebra, né? Mas você não tem dúvida. E então você é vantagem, vamos fez dizer assim. muito bem de ter destacado, mas nós estamos ainda destacando a importância de uma educação familiar que só, digamos, a família pode proporcionar num primeiro momento, que é de uma conduta respeitosa, independentemente do estado de espírito do momento. Quer dizer, eu digo a benção pai, a benção mãe, independentemente de eu estar eufórico ou devastado. Então, né? Então, porque senão cada dia é de um jeito, e aí isto é, digamos, a natureza se manifestando em nós, né? Através dos nossos afetos. Seria ótimo se não tivesse outra pessoa no universo, porque aí, como é só você né? Não teria problema de não teria outra pessoa e quem sabe outros viventes, porque há também uma ética em relação aos animais, em relação às plantas, etc. Então, é preciso educar, e Confúcio insiste numa educação rigorosa e protocolar. E através do respeito aos ritos, eu conseguirei um caráter respeitoso. Essa ideia me parece a primeira fundamental. E é claro, essa ideia, ela encontra no que você disse a sua imediata consequência. Quer dizer, por que razão eu deverei tratar as pessoas bem? Antes de mais nada, porque eu não devo fazer para os demais aquilo que eu não quero que os demais façam para mim. E por quê? Porque eu não tenho, em relação aos demais, nenhum tipo de privilégio. É isso que está por trás dessa regra de ouro presente em várias culturas, né? Quer dizer, no direito, né? Não é assim, eu te chuto, mas você não me chuta. Não, nesse caso,
haveria uma espécie de superioridade de princípio da minha vida sobre a sua. E, naturalmente, não é esse o entendimento vigente. Então, dado que eu não quero ser chutado, eu também não chutarei. O problema é que, para que isso aconteça de maneira reiterada, é preciso educar. E como é que você educa? Você educa justamente através da repetição de práticas e do respeito a certos protocolos práticos que permitirão, digamos, uma convivência que esteja acima das animosidades do instante, digamos assim. E, naturalmente, aqui vem um ponto importantíssimo para nós, porque isso se estende a uma convivência mais ampla, a toda a sociedade. Ou seja, eu encontro na sociedade, na família, etc., a instância legítima para me educar. E é claro que, uma vez educado, eu tornarei a sociedade uma sociedade melhor, cabendo depois a mim, na idade adulta, reproduzir o processo educativo que me foi oferecido para manter, assim, uma convivência harmoniosa entre as pessoas na idade adulta. Então, a título de exemplo, né, um indivíduo, esse é o pensamento, digamos, de Confúcio traduzido assim, né? Um indivíduo bem educado é um indivíduo que acaba forjando um caráter respeitador, e forjando um caráter respeitador, esse indivíduo, ele, por exemplo, no trânsito, é claro que eu estou aqui adaptando, esse indivíduo no trânsito, ele não pensará só em si mesmo. Em outras palavras, ele não terá no projeto de chegar o mais rapidamente possível ao destino a única referência do seu comportamento. Porque sem perceber, ele foi educado para respeitar. E com isso ele parará para que o pedestre passe, ele esperará que quem está do lado avance ao invés de fechá-lo, ele respeitará o semáforo vermelho, mesmo quando aparentemente, por enquanto, não vem ninguém na transversal, na possibilidade disso acontecer. Ou seja, ele será, por exemplo, no trânsito, um condutor respeitador. Esse condutor respeitador que você encontra aqui e acolá, em algum momento, ele é mais provável, ele é mais possível numa sociedade que forjou caráteres respeitadores a partir de práticas de respeito. Caso contrário, nós teremos um motorista que agirá à luz das emoções de circunstância. Então, a título de exemplo, se ele está passeando folgazão e tranquilo num domingo, ele é um motorista típico dos domingos, domingueiro, ou seja, ele não avança. Ele dirige tranquilamente, ele interrompe tranquilamente a sua trajetória porque ele não tem pressa, e como ele não tem pressa, ele também não vê nenhuma razão para manter ali uma velocidade adequada ao seu veículo. Ele vai, né, parando. Por quê? Porque ele está calmo e não tem pressa para chegar. Sim. Esse mesmo indivíduo, na segunda-feira, acorda um pouco mais tarde e precisa chegar em 12 minutos no trabalho. E esse mesmo indivíduo, por conta da necessidade de circunstância, ele agirá no trânsito de maneira oposta, ou seja, ele buzinará, ele fechará, ele atravessará, ele furará semáforo, perceba, esse cidadão, ele é vítima
dos desejos, ele é vítima das necessidades de circunstância, ele é vítima das paixões de circunstância, porque ele não teve uma educação adequada. Não, é super interessante quanto Confúcio vai ligando os pontos, assim, né? Vai fechando toda a questão da virtude, da educação, da formação do caráter, da civilidade, tudo isso, a importância das relações, né? Tipo, que são praticadas no dia a dia, né? No contato entre a família, entre os colegas e depois na vida adulta, no trabalho, enfim. E aí tudo isso acho que fecha a teoria inteira em cima da questão da harmonia, né? A harmonia entre as pessoas, entre a natureza e todo o universo. E eu me surpreendi estudando um pouco que eu estudei sobre o confucionismo, quanto isso influenciou o direito chinês, quanto influencia até hoje a vida das pessoas lá, a forma do chinês pensar, do vietnamita, do coreano, do japonês, né? Porque, por exemplo, falar mal dos pais, falar mal do governante, falar mal do chefe é uma coisa que não é uma coisa aceitável lá, né? Não é nem muito pensável isso, né? E isso vem muito também da ideologia, da filosofia do Confúcio. Pois é bem como você diz, porque para Confúcio eu preciso de uma sociedade boa, que saiba educar, para poder, através da educação, reproduzi-la. As pessoas vão morrendo, outras vão nascendo, e naturalmente aquelas que vão morrendo podem ter sido virtuosas e excelentes, mas elas morreram, e eu estou pegando outras do zero. E essa substituição, ela não é automática, ela requer da sociedade um investimento na educação, para que eu possa ter a preparação do jovem para atingir a idade adulta e, com isso, me tornar um adequado cidadão daquele espaço. Então, para Confúcio, a figura do educador, a figura do líder, a figura do governante, a figura, nós diríamos, política, é extremamente relevante, né? Para Confúcio, a vida em sociedade, ela é muito importante, né? A sociedade é muito importante, né? A sociedade, ela digamos, a condição de vida e de existência humana mais adequada para a formação de um caráter virtuoso. Entende? Então, eu não sei se o nosso espectador é familiarizado, mas quando você tem um autor como Hobbes, por exemplo, então o que ele vai sugerir? A gente nasce, digamos, 100% natureza e nasce muito pouco preparado para viver em sociedade. A gente nasce bicho mesmo, né? E aí será a vida em sociedade, digamos, a condição necessária para que aprendamos a ter modos, né, como se diz, né? E com isso a interagir e a conviver com os outros, etc. E tal. Se não houver essa educação, se você deixar o humano tal como ele veio ao mundo, haverá uma guerra de todos contra todos, né? A expressão que Hobbes usa é: o homem é o lobo do homem, né? Ora, qual é a graça? É a vida em sociedade que poderá melhorá-lo e, com isso, civilizá-lo através da educação. Então, perceba que há aí uma certa aproximação
entre o pensamento de Confúcio e um pensamento como esse, hobbesiano, no que tange à importância da vida em sociedade como pré-requisito para a formação de um indivíduo educado. Né? E por que eu digo isso? Nós, com certeza, vamos falar proximamente do taoísmo, que você citou, né? E o taoísmo, ele, digamos, vai pretender coisas parecidas, mas por caminho completamente contrário, oposto ao confucionismo, né? E isso faz pensar, digamos, na oposição entre Hobbes e Rousseau, por exemplo, né? Hobbes, o cara nasce, digamos, bicho selvagem e vai, através da vida em sociedade, dar uma melhorada. E Rousseau tenderá a dizer o contrário. O homem nasce muito legal, mas a sociedade o corrompe. Dá uma piorada. Uma piorada. Pois esse paralelo, Hobbes e Rousseau, é o mesmo paralelo entre o confucionismo e o taoísmo. Por quê? Porque o pensamento taoísta, ele, nesse sentido, se aproxima do de Rousseau no sentido de desconfiar da vida em sociedade, desconfiar da formação e da educação que a sociedade oferece. Mas, naturalmente, isso nós teremos o nosso momento para falar a respeito. Mas só para poder dar o gostinho e fazer o aperitivo, né? Nós temos aí o confucionismo e o taoísmo como dois modos de pensar da filosofia oriental, mas que tem para o beabá da filosofia, para o arroz com feijão da filosofia, olhares muito diferentes, né? É verdade. Muito opostos. Quer dizer, se o humano, para Confúcio, pode lograr alguma harmonia com o universo, será através da educação oferecida pelos demais, né, no coletivo. E, naturalmente, isso é um modo de pensar que tem uma série de consequências. Por quê? Porque, obviamente, o que você vai esperar de um pensador assim é que ele detalhe mais como é que a sociedade vai promover essa educação, né? Então, ele destaca muito a importância da educação familiar. Essa educação familiar, ela, curiosamente, na nossa sociedade, ela foi perdendo muito da sua relevância por conta, digamos, de novos tipos de relação onde a camaradagem, a amizade, uma certa horizontalidade de estatutos tira da vida familiar a sua dimensão educativa, né? Onde vai desaparecendo pouco a pouco a ideia de autoridade no seio da família, em nome de uma horizontalidade onde, digamos, a vontade de cada um vale um, desde cedo, e aí você perde uma dimensão que é uma dimensão formativa do infante, né? O infante, ele, numa perspectiva confucionista, ele não conta um junto com os pais, né? Ele não está em pé de igualdade. Ele não é, a relação não é horizontal, é uma relação de educação e, portanto, que implica uma certa verticalidade e uma certa autoridade, né? Uma certa autoridade que
deve se impor. Naturalmente que ninguém aqui, óbvio, está falando em práticas de violência contra a criança, nada disso, mas uma autoridade que deve se impor através da sua própria legitimidade, ou seja, à medida que você vai forjando um caráter de respeito aos pais, a autoridade dos pais e dos mais velhos, ela vai sendo aceita, digamos, como óbvia, como necessária até, né? Como evidente. Assim, em casa com os meus pais, assim foi. Quer dizer, meu pai faleceu, eu já tinha mais de 30 anos e já era, digamos, há muito tempo dono do meu nariz, e já era pai há mais de 10 anos. E ainda assim, eu tinha em relação a ele uma relação de respeito que não era e nunca foi horizontal até ele morrer. Ou seja, eu o escutava, eu podia até não concordar, mas essa discordância era manifesta com muito zelo, com muito cuidado, porque eu entendia que aquilo ali era como sempre foi, ou seja, uma relação onde o pai é o pai e o filho é o filho, né? Naturalmente que isso foi sendo pouco a pouco solapado na nossa sociedade, e isso, claro, se traduz fora da família de maneira muito clara no modo como os professores enfrentam imensa dificuldade para legitimar a sua autoridade dentro da sala de aula. E por quê? Porque ele encontra alunos educados sob outro tipo de olhar dentro de casa. Então, se o aluno, enquanto filho, trata o pai como um igual, de fato, é muito difícil que ele entenda que o professor não é um igual. Entende o que eu estou dizendo? Então, quer dizer, merece respeito. Quando hoje você compara, né? Hoje o aluno responde para o professor grosseiramente, né? Ou o aluno enfrenta fisicamente o professor, ou o aluno agride o professor. Ora, seria interessante verificar da onde esse aluno tirou autorizamento, né, para fazer isso. Quer dizer, da onde ele achou que isso era normal, era óbvio, era aceitável. E provavelmente isso se deve a características próprias da educação familiar, onde provavelmente ele também enfrenta os mais velhos dentro de casa e, quem sabe até, não os agrida fisicamente também. E aí, se eu agrido fisicamente a minha mãe, por que eu não vou agredir fisicamente a professora? Né? Então, veja como a filosofia de Confúcio, ela poderá sugerir, e não é para você se tornar um confucionista, não. É para você considerar esse tipo de pensamento e analisá-lo criticamente, analisá-lo reflexivamente, analisá-lo com a sua inteligência, para você verificar até que ponto esse tipo de pensamento tem a sua importância atual. Falou em Hobbes e Rousseau, né? Também tem um paralelo lá, acho, com a China, entre o Kelsen e o Haifei, né? Que é um legalista, claro, 2000 anos antes, assim. E ele trabalha muito a questão da norma, mesmo, como o Kelsen, né? No século XX, trabalhou a norma como algo aberto, como neutro, né? Como de acordo com os interesses do Estado, enfim, deixando a parte principiológica, né, axiológica de fora, ou seja, os princípios, os valores e tal. Então, era um cara que batia de frente com Confúcio, né?
Hoje, na nossa sociedade ocidental, essa visão, no direito a gente chama de civil law ou common law, mas essa visão de um direito mais neutro reflete também, ou é reflexo da educação, né? Reflexo da política, reflexo de toda a superestrutura da sociedade, como diria o nosso amigo. Mas eu sinto um pouco que acaba a gente trabalhando a ideia de vencedores, né? Tipo, a sociedade deve ser composta por vencedores, né? A democracia leva a gente a buscar a vitória, né? E independente dos meios, né, Clóvis? Enquanto Confúcio perguntaria, será que a gente está educando para esses jovens merecerem a vitória? Né? O cidadão merecer a vitória, ou seja, ele ter as virtudes de alguém que tenha a nobreza, né? Não no sentido original da palavra, mas a virtuosidade de ser alguém que merece a vitória, né? Eu acho isso muito legal. Muito importante, porque é claro que Confúcio não desconsidera os conflitos e a busca por troféus, os jogos, os campeonatos, as disputas, etc. Porque isso... Mas o que é interessante é que tudo isso que existe estará rigorosamente submetido a uma instância prévia educativa de respeito pelo adversário, respeito pelas regras do jogo, respeito pelos árbitros, respeito por aqueles que decidirão quem tem ou quem não tem razão nas diversas situações de embate, não é? Então, quer dizer, não cabe a menor dúvida de que o jogo existe, mas o jogo, ele tem pré-requisitos, né? O valor da vitória é um deles, o valor do troféu é um deles, claro, mas o respeito às regras do jogo é imprescindível. Então, quer dizer, você só terá, digamos, uma obviedade de respeito às regras do jogo se você tiver jogadores educados para isso, respeitadores disso. Então, quer dizer, quando você encontra jogadores trapaceiros, ou seja, jogadores que, por exemplo, tentam ludibriar o árbitro, tentam falsear as suas intenções para poder levar o árbitro a decidir de modo equivocado. Doping. Né? Mas aí já é a radicalidade do processo, né? Mas, então, qual é a ideia? A ideia é a ideia de que o respeito às regras do jogo é a condição no interior da qual, ou a partir da qual, a vitória é cogitável. De tal modo que toda vitória que for conseguida fora desse cenário é uma vitória manchada, é uma vitória que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Bom, para o empreendedor, isso é uma lição, porque para o empreendedor brasileiro, por exemplo, hoje em dia, o cara que entra numa concorrência, né? No mercado de concorrência, por exemplo, e sonega tudo que pode do imposto, né? E paga o mínimo possível e não respeita as leis trabalhistas, enfim, é fora do jogo, né? Não tá jogando o jogo como as regras deveriam seguir. Então, por exemplo, o outro que está concorrendo com ele, né? E ele vai se sentir... Como é que é? Numa desarmonia, como diria Confúcio, né? Numa situação de injustiça ali, né? Claro. E aí... Mas não há a menor dúvida, você lembra muito bem, muitas vezes a gente ouve algo do tipo, mas dado que os tributos não são aplicados adequadamente, então eu me reservo no direito de não pagá-los adequadamente, né? Uhum. Então,
a partir daí, você tem alguém que só respeita se o outro também respeitar. Ou seja, a condição de respeitador não foi forjada e esculpida ao longo de uma educação adequada. Porque o indivíduo que foi esculpido adequadamente para respeitar, ele respeitará e, naturalmente, esse respeito não estará vinculado ao eventual respeito dos demais. Porque se você imagina, se você tem no interior de um coletivo alguém que não respeite, e isso seja usado como pretexto para que todos os mais não respeitem, você terá causando a balbúrdia no interior de todo um coletivo, o que é obviamente absurdo. Não é? Então, nesse sentido, é preciso que os respeitadores continuem respeitando e que zelem para que todos os demais respeitem também. Se tivéssemos uma sociedade onde o respeito fosse, digamos, o resultado de uma educação familiar universal, obviamente esse problema estaria resolvido. Né? Todos estariam fazendo o seu devido, certo? Muitas vezes o indivíduo não paga os seus tributos alegando corrupção por parte dos governantes responsáveis pelas políticas públicas. Mas muitas vezes alegam que o dinheiro pago acaba sendo, digamos, dirigido para setores da sociedade que nada dizem respeito a si mesmo. Pois é, mas essa expectativa de que eu pago o tributo e o tributo vá me beneficiar diretamente é uma expectativa nada solidária e sem nenhuma visão de abrangência. Quer dizer, a partir do momento que eu sou um empresário e eu pago os meus tributos e esses tributos serão usados para o pagamento do salário de professores na escola pública, eu estou formando uma mão de obra futura que será a mão de obra que eu usarei para manter de pé o meu empreendimento. Então, precisaria conseguir enxergar um tiquinho mais longe, né, para poder perceber que, no final, quanto mais lutarmos por uma sociedade mais justa e mais eficiente para todos, mas, no final, também nos beneficiaremos disso em algum momento. Então, nesse sentido, eu insisto, não? O entendimento de Confúcio é um entendimento que parte de uma sociedade capaz de educar, para que ela possa ter indivíduos bem educados e, portanto, capazes de prover esta mesma sociedade com novos indivíduos bem educados e capazes de educar. E com isso nós fazemos, assim, uma espécie de ciclo onde a sociedade que educa e o educando bem educado são, digamos, o motor de uma convivência social justa. Justo, exato. Isso, acho que para a gente ir encerrando, então, eu queria comentar uma coisa que eu acho muito incrível na realidade da China, que é o seguinte: na China não se vê as pessoas que têm poder ou têm condições materiais, são ricas, com maus olhos, né? As lideranças, vamos dizer assim, da sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, toda essa filosofia, né, das três grandes formas de pensar na China se convergem para um pensamento de que
aquelas pessoas que estão na posição de dominância, elas têm um grande compromisso em entregar para as pessoas que estão em condições ruins uma vida melhor, né? E essa responsabilidade com os outros que estão numa posição mais frágil nesse momento, né? É um compromisso real. Inclusive um compromisso regulado pelo direito, né? E as pessoas, a grande maioria das pessoas que estão nessas posições de liderança, de fato trabalham para mudar a vida das pessoas que estão embaixo. Não é à toa. Eu não acho que seja só por causa do governo do Partido Comunista Chinês que a China vem evoluindo e vem melhorando muito a condição das pessoas que estão... acredito que agora bateu quase 5 mil reais o salário mínimo na China, né? E com um câmbio muito parecido com o nosso, com um custo de vida muito parecido com o nosso. Então acho que a gente tem muito que aprender, né, Clóvis, com a China, com Confúcio e com o Tao, o legalismo lá de Refém. Mas né? Não tem dúvida. Eu imagino que a leitura de Confúcio para qualquer um, e isso está muito acessível na internet, a leitura de Confúcio, como de resto toda leitura, né, poderá oferecer subsídios de reflexão muito interessantes, seja para uma concordância, seja para uma avaliação discordante, mas certamente enriquecedora. Perfeito. Pessoal, muito obrigado para vocês que ficaram até aqui, o final da nossa conversa sobre o confucionismo, um pouquinho da China. Se você gostou do nosso episódio, se inscreve no canal, recomenda para seus amigos aí. E claro, a gente está começando, mas a gente vai ter alguns outros vídeos aqui sobre a China, então acompanhe aí nos próximos dias que a gente vai estar lançando algumas ideias centrais para você que quer se aprofundar de fato sobre como o chinês pensa, como que é a tradição da cultura no Extremo Oriente, o direito no Extremo Oriente, como se faz negócios lá no Extremo Oriente. Então são ideias que a gente vai trazer para vocês e quem sabe até pensar numa viagem para lá futuramente, né? A partir dos nossos conteúdos aqui no canal. Valeu, até a próxima. Grande abraço.